isso é complicado. Por que que as pessoas ainda pensam assim? Bom, para entendermos um pouco desse pensamento, eu utilizarei para a aula de hoje o embasamento no livro O Espetáculo das Raças, de Lilian Schwartz, e um outro livro bem interessante, que é o livro da professora Ana Célia, a doutora Ana Célia, aqui da UNEB, A Discriminação do Negro no Livro Didático, é um outro livro muito interessante, e o livro Raça e Degeneração, de Jurandir Júnior. Esses livros, eles são bem oportunos e nos dão uma dimensão mais ampla da realidade de como essas ideias preconceituosas e racistas elas começaram. No período da escravidão, nós tínhamos ali já a ideia de que o negro ele era inferior. O negro ele tinha ele já era visto como coisa, ele era visto como sem alma. A abolição da escravidão, ali no ano de 1888, ela não termina com essa ideia do negro enquanto inferior. Então nós temos aí, por pressões internacionais e por pressões internas, nós temos o trabalho dos abolicionistas, mas mesmo assim essas ideias elas não cessaram com o fim da escravidão. Terminada a escravidão em 1888, nós entramos aí num processo bastante interessante, porque o Brasil, e é interessante porque a abolição da escravidão no Brasil, ela coincide praticamente com outro evento muito relevante, que é a proclamação da República, e é o início aí da República Velha, ali no ano de 1889, nós temos o Brasil iniciando ali a sua República. E o que temos? Nós temos no mundo inteiro ideias que estão se disseminando. O Brasil, ele inicia o seu período republicano dentro de ideias positivistas. A própria bandeira do Brasil, o lema da nossa bandeira é Ordem e Progresso, que é um tema de cunho positivista. O Brasil está mergulhado e sendo bastante influenciado por políticas internacionais, inclusive por ideologias que circulavam na Europa. Inclusive essas ideologias elas foram muito bem acolhidas aqui no Brasil. Então nós temos aí ideias liberais. Então o Brasil ele nasce, a República ela vem com as ideias altamente liberais, ela vem também com ideias positivistas, e ela vem aí com um paradoxo, porque você tem a abolição da escravidão que ocorreu um pouco antes. E o que temos? Temos uma quantidade absurda de negros sem trabalho, sem educação, porque não era dada ao negro o direito, não era dado ao negro o direito de ser educado, de frequentar escolas. E então nós temos essa grande população negra discriminada, só que agora livre. Como justificar então você ter homens e mulheres negras e negros livres diante de uma política liberal, de uma política, de uma ideologia positivista que tende a levar o Brasil ao progresso? O Brasil era um país que precisava alcançar o progresso. Como então justificar esse descaso? Porque embora essas doutrinas, essas ideologias estivessem permeando a intelectualidade brasileira, mas nós tínhamos uma grande quantidade da população empobrecida e discriminada. Os estudos da evolução da espécie, o Darwin ele cria a teoria da evolução das espécies, e essa teoria ela foi muito acolhida no mundo inteiro, na Europa toda. Acontece que o primo de Charles Darwin, ele era um antropólogo, ele tinha um conhecimento bastante grande e tinha uma preocupação em descobrir e aplicar a teoria do Charles Darwin no tecido social. Ele tinha a intenção de provar que essa hereditariedade ela era fruto da evolução da espécie. Então, essa evolução da espécie tinha como característica o entendimento de que a espécie humana também evoluía. E nessa evolução você tinha raças inferiores e raças superiores. E ele buscava o tempo todo estar provando como, e está constatando como que as características hereditárias elas poderiam ser passadas, já que nós herdamos características físicas, segundo a teoria da eugenia, essa teoria que ela teve um cunho de ciência e foi acolhida no Brasil e no mundo inteiro, principalmente Brasil, Estados Unidos, na Europa, como ciência. Então buscava o aprimoramento da espécie, já que
essa investigação de que características biológicas poderiam ser transferidas, inclusive inteligência, aptidão, índole, na questão da índole, aptidão ou não para o crime, tudo isso, essa ideologia travestida de ciência, ali no século XIX, estava buscando provar, estava buscando acolhimento, e houve um acolhimento muito grande no Brasil. Então, o darwinismo tradicional, lá a partir da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, essas ideias vão achar acolhimento em uma outra ideia, que é a ideia de eugenia, que é a ideia de um darwinismo social. E o darwinismo social seria exatamente essa ideia de que você tinha raças superiores, e essas raças, elas deveriam, e aí encontrando acolhimento nas ideias positivistas, essas raças superiores, elas deveriam auxiliar os inferiores. Acontece que o padrão de superioridade estava delimitado nos arianos. Então a raça superior era a raça branca, era o homem branco, era o homem europeu, era o homem que tinha mais inteligência, segundo essa teoria, e que, portanto, estava na obrigação de auxiliar as raças inferiores. Já as raças inferiores eram os negros e os indígenas, basicamente, e tudo que era diferente disso. Os judeus sofreram bastante com as teorias eugenistas, porque essas teorias ganharam muito corpo na Alemanha nazista, que via os judeus como o diferente, como aquele que não era puro, portanto, que trazia em si, aí, na sua própria existência, uma série de problemas. No Brasil, o negro, ele acaba sendo visto dessa maneira. E aí essas teorias encontram guarita aqui, por exemplo, no Nina Rodrigues, que tinha todo um trabalho, e um pesquisador, um homem da academia, e que tinha todo um trabalho que buscava justificar essas teorias, inclusive com parâmetros para atribuir aí a aspectos da medida do crânio, ou seja, que justificava que o negro ele tinha uma propensão, e aí o professor Jurandir Júnior trata bastante no seu livro Raça e Degeneração, de como o crime era associado às características biológicas no Brasil. Essa questão foi muito séria, porque o Brasil de fato acreditou durante o período republicano ali, e essas ideias elas não pararam aí. Acreditava-se, por exemplo, e aí uma ideia eugenista, de que o aprimoramento da espécie, o aprimoramento da raça, poderia se dar também a partir de cruzamentos premeditados, ou seja, da manipulação dos cruzamentos. Então, essa era uma possibilidade. A outra possibilidade seria você ter cruzamentos com o elemento branco. E aí o Brasil abre uma política muito intensiva e ostensiva de imigração. Então, após a escravidão, seria interessante a gente pensar que no Brasil a mão de obra escrava poderia ter sido aproveitada para mão de obra assalariada e para alavancar um processo de uma economia pautada no liberalismo, mas alavancar essa mão de obra, admitindo essas pessoas, dando emprego e renda e uma vida digna de qualidade para essa população negra. O que aconteceu no Brasil foi que, com base nesse pensamento eugenista, e de que a espécie a população iria melhorar ao longo do tempo, esse pensamento fez com que o Brasil acolhesse a uma política de imigração, e aí vieram para cá italianos, portugueses, espanhóis, vieram para cá um contingente europeu, um contingente de imigrantes muito grande, exatamente com a ideia de que isso favoreceria o branqueamento da nação. Com a compreensão disso é muito fácil, né? O Brasil sempre foi preconceituoso, o Brasil sempre trouxe essas ideias do negro como inferior, mas a escravidão ela acabou ali, e o que temos é a construção de um novo racismo, é a construção de ideias racistas a partir das ideias de eugenia, que vai inferiorizar o negro o tempo todo. A professora Ana Célia da Silva, aqui da UNEB, o seu livro A Discriminação do Negro no Livro Didático, mostra bastante essa questão de que o negro ele ficou sendo invisibilizado, a cultura negra, a beleza negra, isso nem se falava. Hoje que nós temos tido uma abertura maior devido a políticas públicas que foram iniciadas aí a partir da década de 2000,
trazendo aí, por exemplo, o Estatuto da Discriminação Racial, nós temos o próprio movimento negro brasileiro, o novo movimento negro unificado tomando o corpo, nós temos políticas públicas de acesso ao negro na universidade, a política das cotas, que por mais criticada que seja por alguns, ela ainda é um tipo de política importante, porque ela leva a, pelo menos, a levantarmos a discussão. E se ela não atende efetivamente, mas a própria discussão sendo levantada sobre a necessidade e a importância do negro protagonizar a sua história tendo acesso à educação superior, isso já é de grande relevância. Bom, eu não estou aqui para levantar as bandeiras, mas sim para trazer o conhecimento e compartilhar um pouco daquilo que a história ela trata e ela aborda nessa perspectiva. Então, não entramos ainda no assunto do que é o racismo, talvez você estivesse procurando saber, entender a definição de racismo, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, onde falaremos mais detalhadamente sobre racismo, preconceito e discriminação. Por hoje, eu gostaria de me dar por satisfeito se você compreendesse que essas ideias preconceituosas, elas têm origem e elas foram intencionais. Ou seja, nós pensamos do jeito que pensamos, e isso não é por acaso. Pensamos da maneira como pensamos porque somos, de certa forma, induzidos o tempo todo. Ou seja, as políticas, as ideologias que perpassam o nosso dia a dia, elas têm um nascedouro. E elas têm e a partir desse nascedouro, elas se disseminam. Então, é preciso que a gente entenda por que a gente pensa dessa forma. Por que o brasileiro ele pensa dessa forma? Se você perguntar ao brasileiro se ele é racista, ele vai dizer que ele não é racista. Mas se você perguntar se o Brasil é racista, isso foi uma pesquisa acho que da década de 90, das 1999 foi feita essa pesquisa, se não me engano, que perguntava exatamente isso: você é racista? E a maioria das pessoas dizia, não, não sou. Mas o Brasil é racista? Sim, o Brasil é racista. E a maioria respondeu que o Brasil era racista. Então, nós vemos o racismo no outro, mas nós não nos vemos como racistas. Ao mesmo tempo, nós não nos indignamos, por exemplo, pelo fato de que o Brasil é composto por mais de 50% da população brasileira é formada por negros, e nós não vemos a figura negra protagonizando em grande massa nas novelas das televisões, nas séries, nós não vemos os negros sendo maioria nas bancadas de jornal, nós não vemos... Há no Brasil espaços que são frequentados e são única e exclusivamente pela população branca. E que espaços são esses? Espaços de poder. Eu não quero nem entrar nesse mérito, é só para a gente levantar a ideia de que essa indignação ela não se dá porque a gente acredita realmente que o negro é inferior e que o lugar dele não é nesses espaços de poder, o lugar dele não é protagonizando os programas de televisão e etc., protagonizando a presidência de empresas, os cargos elevados nas grandes corporações. A gente percebe isso, a gente enxerga isso, mas a gente não se indigna, porque, de certa forma, naturalizamos isso de que o negro é inferior e de que ele não tem que estar ali mesmo, ou porque ele não teve mérito para estar, ou porque é assim mesmo, sempre foi dessa maneira. Então é preciso que a gente entenda que essas ideias racistas, elas ganham acolhimento na medida em que nós somos submetidos a uma construção maior, que é a construção ideológica que tanto nós falamos aí. Ideologia, inclusive, é um tema que eu vou abordar logo em breve, em um próximo vídeo. Mas vejamos, eu espero que nós tenhamos entendido, né, que vocês tenham acompanhado bastante essa aula e aprendido um pouco sobre como essas ideias racistas elas se disseminam. Utilizamos o livro O Espetáculo das Raças, de Lilian Schwartz, ela é antropóloga da USP. Utilizamos ideias aqui nessa exposição do livro A Discriminação do Negro no Livro Didático, da professora Ana Célia. E utilizamos a ideia do livro Raça e Degeneração, do professor Jurandir Júnior. E também, na minha fala, e aí é preciso que vocês busquem, é bem interessante, tem aí argumentos que são muito próprios das ideias do Kabengele Munanga, que é um grande antropólogo também da Universidade de São Paulo, e que teve um trabalho bastante profícuo nessa linha, nessa área. Bom, precisamos finalizar para que o vídeo não fique mais longo do que o que ele já está, e espero que na próxima aula estejamos juntos. Se você gostou, compartilhe, não perca o foco de que a educação é o melhor meio para transformarmos o mundo. Um abraço.